prosseguindo da página 32. O Deus que fala a nós não poderia criar um ser que diz apenas eu. Dito isto, a primeira conclusão a que chegamos é que você não é a imagem de Deus. Eu não sou a imagem de Deus. Na verdade, a imagem de Deus é nós. Por isso é que o diabo trabalha tanto para disseminar a separação no meio de uma igreja. A separação entre nós faz desaparecer a imagem de Deus. O contrário também é verdadeiro. Quando esse nós surge, então nós somos capazes de refletir a imagem de Deus como um espelho cristalino. Jesus mesmo garantiu: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Ele aparece quando 2 ou 3 se juntam. A comunidade é formada por nós. Deveríamos abolir do nosso vocabulário e da nossa mente a ideia de que é possível viver a vida cristã individualmente. Não existe eu vou fazer, não existe minha igreja, no meu ministério. O que existe é nossa igreja, nosso ministério. Existe façamos. Gente precisa de gente. No segundo capítulo de Gênesis, é uma espécie de zoom do texto que vimos no capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis 2 detalha como foi a criação da humanidade, o homem e da mulher, que lemos anteriormente. Olhamos agora mais de perto, vemos que Deus criou Adão macho e o colocou no jardim. Adão começa a trabalhar nesse lugar como se fosse um gerente, dá nome a todos os seres criados e cuida para que tudo funcione conforme Deus havia estabelecido. A Bíblia diz que o homem foi feito para dominar as demais criaturas e para cultivar o jardim. Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 15. E era isso que Adão estava fazendo quando o relato mostra a intervenção divina. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2, 18. Note que se trata de uma declaração do próprio Deus, mesmo Deus que, ao formar todas as coisas, desde a luz até os animais, passando pelas plantas e mares, declarou que tudo era bom. Agora, ao observar Adão cuidando do Éden, declara que aquilo não era bom. É a primeira vez que Deus aparece insatisfeito com algo que havia criado. Não é bom que o homem esteja só, ele diz. Creio que Deus olhou para si mesmo em sua existência trinária e depois olhou para o homem criado e concluiu que aquilo não era bom. Outro fato interessante nessa passagem é que não é o homem que reclama de sua condição solitária. Na verdade, o homem tinha a companhia de todos os animais, aos quais inclusive dera nomes. Fico imaginando o barulho dos pássaros, os sons emitidos pelos cavalos, pelo gado, pelas onças e pelos elefantes. Talvez ele até falassem. Isso não é dito na Bíblia, obviamente, mas gosto de imaginar essa possibilidade, já que a serpente vai conversar com a mulher mais adiante. Quem sabe o Éden não se parecia com Nárnia, não é? Enfim, a condição de Adão não era exatamente solidão. Como se não bastasse a companhia dos animais, Deus também descia para conversar com ele na virada do dia. Alguém que tem o privilégio de conviver diariamente com a Trindade não é que se pode chamar de um ser solitário, mas isto é o que Deus diz. O próprio Senhor da criação afirma que Adão está só e que não é bom que fique assim. Isso nos leva a uma conclusão bastante surpreendente. O homem, somado a Deus, equivale a um homem sozinho. Se pudéssemos escrever uma expressão matemática, é como se Deus olhasse para Adão e visse ele mais eu igual a ele sozinho. A grande verdade é que a gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Adão vivia num lugar maravilhoso. Abaixo dele estavam todos os seres criados. Acima dele estava o próprio Deus. Mas não havia ninguém ao seu lado. Não havia ninguém que lhe correspondesse.
ninguém a quem pudesse olhar de igual para igual. Tal situação fazia dele um ser terrivelmente solitário, e essa cena provocava calafrios em Deus. O homem mais Deus equivale ao homem sozinho. Levando em conta que o nosso objetivo é ter o coração de Deus, cenas como essa deveriam provocar calafrio em nós também. Se uma pessoa entra no local onde se reúne a comunidade cristã, é inadmissível que ela passe a mesma experiência que Adão lá no Éden. Isto é, não é aceitável que permaneça sozinha, sem alguém que lhe corresponda. É bem provável que ela se sinta assim no trabalho, na faculdade, no condomínio. Possivelmente essa pessoa tem de comer sozinha, locomover-se sozinha, de um compromisso ao outro, porque em todos os lugares que ela frequenta sempre vão lhe exigir alguma coisa que muitas vezes ela não tem para oferecer. Mas na família de Deus isso não pode acontecer. Precisa ficar muito claro para aqueles que nos visitam que nós é o que temos algo a dar, que nada lhe será exigido. No lugar que chamamos de casa de Deus, ninguém deve ficar sentado no canto, solitário, sem ter alguém que lhe olhe nos olhos e o acolha. No lugar que chamamos de casa de Deus, ninguém deve ficar sentado no canto, solitário. É próprio do ser humano formar grupos por afinidades, seja por faixa etária, seja por gênero ou mesmo pela atividade desenvolvida. Na igreja, costumamos chamar grupos desse tipo de panelinha. Muitas vezes esses grupos são tão fechados que a tarefa mais difícil para alguém que chega num ambiente assim é se enturmar com alguém, é penetrar essa panelinha. Precisamos abrir mão das nossas conveniências, dos nossos grupos de afinidade, para que sejamos mais parecidos com Deus. Precisamos trocar o nosso egoísmo fechado pela receptividade franca e aberta. Aconteceu na Bíblia. Sou eu o responsável por meu irmão? Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, logo depois que eles foram expulsos do Éden. Eles foram também os protagonistas do primeiro crime de morte registrado na Escritura. Caim, o irmão mais velho, era agricultor, Abel, o pastor de ovelhas. Os dois levam a Deus ofertas do fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas o mesmo não aconteceu a Caim. Sentindo-se talvez frustrado com a raiva, ou mesmo enciumado, Caim convidou seu irmão para ir até o campo e, chegando lá, o atacou e o matou. O onisciente Deus então pergunta a Caim a respeito do paradeiro de Abel, ao que o primogênito de Adão e Eva responde: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Você pode ler essa história completa em Gênesis capítulo 4, de 1 a 15. Sem entrar no mérito da rejeição de Deus a Caim e sua oferta, chama a atenção a indiferença e o desprezo que este demonstrou pelo irmão ao responder o questionamento divino. Sempre que somos indiferentes a quem está do nosso lado, deturpamos a imagem de Deus que deveríamos espelhar com fidelidade. Que você e eu possamos demonstrar interesse genuíno por aqueles a quem chamamos de irmãos. Mas há um outro lado nessa história. Às vezes, a pessoa que chega na igreja está tão ferida, tão machucada, que ela mesma se fecha para novos relacionamentos de amizade e comunhão. O orgulho e o medo da rejeição pode levar ao isolamento, que é tão prejudicial quando se trata do corpo de Cristo. Falta a essa pessoa a compreensão de que ela já foi aceita pelo Criador de todo o universo. Precisamos abrir a nossa vida para Deus e uns para os outros. Frequentar uma reunião em grupo pequeno não é mais ir à casa de fulano ou de cicrano. É ir à nossa casa, porque a igreja é nós. Assim, tudo é nosso. Ao concluir que não era bom que Adão permanecesse só, Deus cria a mulher. Gênesis 2, 21 a 24. Registra este momento. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia,
tirou-se uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é um trecho muito usado nos casamentos, mas não significa que quem está só precise desesperadamente se casar. O casamento, sem dúvida, é algo bom, mas há outros tipos de relacionamento dentro do corpo de Cristo que impedem a solidão. Mas quero chamar a sua atenção para o tipo de união que Deus promove entre Adão e Eva. Deus os tornou de fato semelhantes a Ele, porque eles, embora sendo dois, tornam-se uma só carne. Daquele momento em diante, eles passam a ser nós. E mais do que isso, ao tornar-se um, eles ficam tão semelhantes ao Criador que são capazes de continuar a criação. Pense um pouco no que uma comunidade cristã seria capaz de conquistar. Quantas pessoas ela poderia alcançar apenas por adquirir a compreensão de que é formada não por vários eus, mas por nós. O Éden testemunhou a criação perfeita de Deus até que veio a queda, em decorrência do pecado. No entanto, nem mesmo essa tragédia é capaz de impedir a forma criadora de uma comunidade de amor, uma comunidade que se identifica com nós e que entende que em Cristo tudo é nosso e que por isso está sempre pronta a dizer: façamos o reino de Deus acontecer aqui e agora. É disso que vamos tratar no próximo capítulo. Aconteceu comigo. Hoje sinto-me querido pelos que me cercam. Aos 12 anos, eu sofria muito com a solidão. Meus relacionamentos eram oportunistas, meus amigos só me procuravam quando era conveniente para eles e eu me sentia muito mal com isso. Nesta época, eu não tinha propósito para viver. Não havia quem se importasse com a minha vida e nem líderes que me amassem, orassem e jejuassem por mim. Eu só desejava que a dor parasse e que eu pudesse me sentir feliz, querido e necessário. Quando isso ainda era realidade na minha vida, meus pensamentos se inclinavam ao suicídio. Era uma saída que eu conseguia enxergar. Atualmente, eu vejo o amor de Deus por mim, o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Sinto-me querido pelos que me cercam. Hoje posso dizer que sou nós. Tirei a primeira pessoa do singular do meu vocabulário e a troquei pela primeira pessoa do plural. Ele me deu uma família, amigos, pessoas que se importam comigo e eu irei viver por ele. Enviado por Caio Barreto. Amigo, vamos encerrar aqui este vídeo. Fique ligado aí na playlist Mais Vida Leitura. Compartilhe com os amigos. Deixe nos comentários a sua opinião daquilo que você entendeu até o momento. Se possível, reflita nesse vídeo. Ouça mais de uma vez, mastigando cada palavra aqui lida por mim. E que possamos crescer no entendimento da graça de Deus que nos chama a viver o nós, vivermos em comunidade para agradar a Cristo. Deus te abençoe.